Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Louvado seja o nome do Senhor. Quero desejar um domingo muito abençoado. Estamos aí às vésperas do Natal. Natal é uma festa chamada de festa pagã e, de fato, muito dela tem a ver com paganismo, mas não vamos poder nos esquecer que o calendário do mundo cristão todo trocou, não é? Estamos em 2024 do nascimento de Jesus, não é? Então, quero desejar a todos uma boa recepção. Gostaria que você que está já nos assistindo, nos informasse como está chegando aí, não é, o nosso trabalho. Deus abençoe, um bom dia, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém. Pastor Wesley, bem-vindo. Então nós já estamos iniciando a nossa escola e vamos orar, porque a oração move as mãos de Deus, não é? E o que é de mais importante do que a oração para nós começarmos o nosso dia, amém? Pai Celeste, quero te agradecer a noite de paz que nos concedestes. Também o dia de ontem tivemos o encontro da nossa Opórbia Georbe, ali na sede de São Miguel Paulista. Pastor
Antônio José Calheiro, presidente da UPOL, pastor Ademir Chaves, presidente da GEORB, e a nossa liderança São Paulo Sul, pastor Paulo Francinetti, Paulo Roberto e tantos outros pastores. E foi um trabalho muito abençoado. Ali se tratou de muitos assuntos concernente à obra no Brasil, em São Paulo, no Sul. Nós te agradecemos, Pai, porque tudo ocorreu na Tua direção para a Tua glória. Eu ainda aqui distante, mas estava assistindo pela câmera que tem no templo, e te agradeço por toda essa facilidade que temos de, mesmo ausente fisicamente, à distância podemos assistir aquele trabalho, Pai. Muito obrigado. Agora quero te agradecer pela noite de paz que nos concedestes, pedir a Tua bênção para essa escola, Pai. Já te agradeço pelas pessoas que estão chegando, outros estarão assistindo depois. Também quero orar pelo nosso caderno de oração com todos os pedidos. Especialmente quero orar pela Adriana Chihara, essa jovem que está passando por um momento difícil, mas as Tuas mãos estão sobre ela, sobre seu esposo, Celso. Abençoa o pastor Luiz Chihara, irmão Matilde, esses companheiros meus de mais de 37 anos, caminhamos juntos, sempre apoiados por essa família. Quero te pedir as Tuas bênçãos e a cura para a Tua serva, Pai. Também o nosso caderno de oração, como já dissemos, entregamos nas Tuas mãos. Entregamos nas Tuas mãos esses dias difíceis, chuvosos, muitas calamidades em algumas cidades, Pai. Nós queremos orar pelo Teu povo e pelo ser humano natural, que muitos ainda não Te conhecem, mas vivem debaixo da Tua proteção e Tua graça também, Pai. Senhor, peço agora abençoar todos que já estão comigo, que vão assistir depois através dos grupos. Também, Senhor, me capacita para essa ministração. Vamos falar sobre, ó Deus, o serviço, que são as tarefas para que criaste os anjos. E hoje estaremos estudando esse tema. Ajuda-nos nessa ministração. Prepara os Teus filhos para receber também, ó Pai, essa instrução, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos. Fica conosco, prepara-nos também para os trabalhos nas Tuas igrejas, nas Tuas casas, ó Deus, porque estarão reunidos num dia especial. Abençoa todos esses trabalhos. Agora, na hora do almoço, ali no Paulistano, logo mais na sede, nós estaremos também com o nosso culto, que hoje começa às 17 horas, não teremos a escola bíblica, porque faremos o culto e a confraternização exatamente às 18h30, já estaremos agradecendo a Deus pelas vitórias de tudo que o Senhor nos concedeu nesse ano que está aí terminando, Pai. Também no Paulistano, às 13 horas, estaremos ali fazendo a confraternização com a Tua igreja do Paulistano. Pessoa, nos dirige, que possamos em tudo glorificar e louvar o Teu nome. Fica conosco, Pai. É a oração que Te fazemos com ação de graça, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Quero dar o bem-vindo aí, Sérgio da Conceição, meu companheiro, Elzira, Ozia, já estão aí, pastor Werdes, como sempre, nos dando o apoio aqui. Deus abençoe. E vamos, irmãos, para o nosso louvor. O Sérgio da Conceição, amém, pastor Sérgio, né, dirige a igreja no Jardim Sacramento, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, é isso mesmo. Glória ao nome do Senhor. Amém. Vamos ao nosso louvor de abertura, queridos. Este louvor é um louvor que nós sempre temos, não é, na abertura do nosso trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. E nós já estaremos agora adorando o Senhor neste louvor. Amém. Vamos lá. É o 545 do cantor cristão. Vamos ao nosso louvor, 545 do cantor cristão. Vamos adorar o Senhor com esse louvor agora. Maria Machado, a paz do Senhor, querida. Quanto tempo não te vejo, apareça. Glória a Deus. Vamos, jovens alunos, à escola, palavra de Deus estudar, boas novas, o reino de Cristo, em favor
vem na escola comigo, ouvir boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Amém, amados? Então já vamos estar iniciando a nossa aula. Hoje vamos tratar de um assunto deveras importante, né? A tarefa dos anjos de Deus, o que e por que eles foram criados, não é? É um assunto empolgante. Às vezes a gente acha assim, mas para que saber a respeito de anjos, né? Alguns irmãos acham, né? Mas a grande verdade é que Deus tudo criou com um propósito, não é? Você foi criado com um propósito, eu fui criado com um propósito. E a comunidade angelical também, ela foi criada com um propósito, não é? Primeiro adorar a Deus e depois estar a serviço de Deus. Às vezes a gente fica pensando assim, mas por quê? Onde os anjos vivem? Os anjos estão aí do teu lado, estão do meu lado, estão aqui comigo, estão aí com você. Eles estão, não é, com uma tarefa de Deus, e essa tarefa é exatamente o que? Primeiro, adorar o Senhor. Nós vamos estar estudando sobre isso, né? Atividade dos anjos de Deus, não é? Você também foi criado com um propósito, né? Deus escreveu todos os teus dias quando você estava sendo formado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz, escreveu e determinou, não é? Nós já falamos, é o Salmo 139:16, não é? E com um propósito. O Gênesis está aqui, Deus tinha um propósito e tem comigo, né? Daí a necessidade de buscarmos sempre qual é a tua vontade, né? E na oração do Pai Nosso, o Senhor ainda nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Agora imagine, né, como é a vontade de Deus no céu. Nós vamos começar com o nosso texto devocional. Abra sua Bíblia aí, no capítulo do Salmo 103, do verso 20 e 22. Vamos ler esses dois versos. Diz assim, é os três, né? 3 versos. Bendize ao Senhor todos os seus anjos, vós que exerceis, que excedeis em força e que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. Imagine os anjos, vocês sabem que nós já estudamos isso, né? Deus fez uma comunidade angelical com milhões, milhares, miríades, enfim, uma quantidade, né? Cosmo Ramos de Oliveira, um abraço, querido. Deus abençoe, bem-vindo, a paz do Senhor. Com um propósito, Deus criou uma quantidade muito grande, porém um terço, quando Satanás, que se tornou Satanás pela desobediência, pela soberba, não é? Perdeu essa glória, e ele arrastou um terço com ele. Esse terço tornaram-se demônios, que a serviço dele veio o que? Ele veio fazer o que? Roubar, matar e destruir. E tudo de desastroso, tudo de perverso que acontece no mundo é instigado por Satanás e os seus demônios, não é? Que caiu com ele. Mas 2/3, que 3/3 é igual a 1 inteiro, né? Então 2/3 permanece adorando a Deus, servir a Deus e a serviço de Deus. Eu vou ler de novo o 20. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo a voz da sua palavra. O 21. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Agora o 22. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Agora o salmista diz, bendize, ó minha alma, ao Senhor. É muito interessante que há muitas pessoas que vivem uma vida egoísta sem entender o que e por que estão aqui, não é? Às vezes distante de Deus, como está no Salmos 58, versículo 3, que diz, não é, que o ímpio
ele desvia desde da concepção, nasce e já começam a proferir mentiras, porque vivem afastados dos propósitos da direção de Deus. Quando o homem aceita Jesus, aí a ilumina e ele começa a buscar a Deus, servir a Deus, como nós hoje fazemos, não é? Mas ainda vamos para o texto básico, está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 13 e 14, diz assim: e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Agora vem o que e por que eles foram criados. Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Olha só a missão deles: adorar a Deus, fazer a vontade de Deus e proteger todos aqueles, porque o Salmo, ele é muito claro quando ele diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Então não é só para dizer livra, não é? Há uma companhia angelical para cada ser que teme ao Senhor. Obviamente que Satanás e os seus demônios, eles não têm o poder. Se eles pudessem, eles destruíam tudo, porque o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Mas ele também está limitado, não é? Pela ordem de Deus. Deus tem os seus anjos, tem os seus arcanjos, querubins, serafins, que nós já analisamos essa parte com vocês, na que estão a serviço de Deus e barra muito do que eles querem e pretendem fazer, não é? Mas então, está aqui os que hão de herdar a salvação. Agora vamos para o texto áureo da nossa lição. Ele está em Gênesis 3, 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante que se volvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Não é? Veja que eles trabalham, e aqui nós já estamos dentro das atividades deles. Eles já tiveram uma atividade lá no Éden, porque quando Deus criou o mundo, criou duas árvores. Uma, a árvore da ciência do bem e do mal. Essa não estava no propósito de Deus, que o homem, vamos dizer, se servisse dela, ou se alimentasse dela, não é? E a outra, a árvore da vida. O que representava a árvore da vida? Seria a longevidade e a eternidade para o homem. Que o homem, quando foi feito para habitar o planeta que habitamos, ele foi feito com o barro daqui, com a terra daqui. Ele foi feito para viver aqui. Infelizmente, o seu pecado não somente trouxe consequências desastrosas, mas contaminou até o seu ambiente, porque hoje o nosso planeta está contaminado. Quantas precauções precisamos tomar para viver? Não é fácil, não é? Porque o mundo está poluído, e tudo isso veio exatamente porque o homem, ao se distanciar de Deus, trouxe consequências funestas para o ambiente que Deus fez para ele habitar. Não é isso? Então, queridos, mas vamos lá, vamos falar sobre a atividade dos anjos. Eu começo fazendo uma apresentação. De acordo com a tradição judaica cristã, os anjos são seres espirituais e celestiais que servem a Deus e têm diversas atividades. Os anjos são criaturas de Deus a seu serviço, cujos poderes são limitados na sua função angélica. Então Deus envia o anjo para uma missão e dá a ele todo o poder que ele precisa para realizar aquela missão. É como você e eu também. Deus me deu uma missão, Deus te deu uma missão. E com essa missão que ele te deu, ele te prepara, ele te capacita, ele te reveste, ele te dá poder. Não é? Por isso que ele diz: vocês vão pisar serpente e escorpiões, nada se oporá a vocês. O homem de Deus, na direção de Deus, fazendo a obra de Deus, ele está revestido da sua graça, do seu poder, da sua capacitação. Então ele vai e tem condições de realizar a obra de Deus. Cada milícia atua de forma sistemática como defensores do reino de Deus.
não só no céu, como também neste mundo. As suas ações são definidas nas hierarquias celestes com serviços distintos. Apesar de habitarem no céu e na intimidade de Deus, os anjos não conhecem todos os segredos do nosso Deus, né? Que Deus costuma revelar aos seus amigos. Está lá no livro de Gênesis 18, 17, onde ele fala sobre Abraão, seu amigo. Eu não vou esconder do meu amigo, né? Deus chama Abraão de seu amigo. E eu vou dizer você, e você também, ele chama de amigo, né? Maria Batalha, bem-vindo. Cristiane Lacerda, bem-vindas. Deus abençoe, prazer tê-las conosco. Amém? Então somos amigos. O Senhor disse para os discípulos, já não vos chamarei servos, mas amigos, porque tem feito vocês conhecer os segredos de meu Pai. Então há coisas que Deus tem mostrado para nós que Ele não falou para os anjos, porque nós estamos numa missão especial nesse planeta que Ele criou. Amém? Então está aqui, né? Apesar de habitarem no céu e na intimidade de Deus, os anjos não conhecem todos os segredos dele, né? Que Deus costuma revelar aos seus amigos, né? E aos apóstolos, está lá em João 15, versículo 15. Até mesmo Jesus nos revela que a respeito da hora da sua vinda gloriosa, nem ele, nem os anjos sabem. Aí você diz, mas pastor, será que ele não estava falando como homem? Eu não vou dizer o que a Bíblia não fala, queridos. Há, obviamente, as correntes teológicas, como já dissemos, né? As igrejas, os ministérios, eles têm a sua corrente teológica, a sua hermenêutica, né? Se você pegar essa denominação, ela tem a sua hermenêutica, né? Como nós, na obra da restauração, nós temos a nossa hermenêutica, só que a nossa hermenêutica é segundo diz a palavra, não é? Nós estamos, vamos dizer assim, voltando para a Bíblia, como quer dizer a palavra restauração, a gênese histórica do conceito de volta à Bíblia, não é? Então estamos lutando para trazer de volta princípios e práticas que ao longo da caminhada da igreja foram desprezados, como o uso do véu, do ósculo santo, o lava-pés também, porque o Senhor Jesus, antes de ministrar a ceia memorial, porque ele estava consumindo e participando da ceia pascal, ele levanta da ceia pascal, né, lava os pés dos discípulos, depois ele senta de novo à mesa e começa a mostrar para ele o que ele vai fazer. Ele pega o pão da Páscoa, pega o fruto da vida e da Páscoa e diz, em memória de mim. Então ele agora criou a ceia que é para lembrarmos da sua morte. A Pascal, a ceia pascal, ela lembrava da libertação do Egito. A ceia memorial, ele vai nos lembrar da nossa libertação, né? Porque Jesus veio e nos libertou daquela servidão que nós vivíamos, não é isso? Nós vamos continuar. Nesta lição, estaremos analisando um pouco das atividades dos anjos no Antigo e Novo Testamento. Jesus, o advento escatológico contido na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Quais são as atividades dos anjos? Quais as suas tarefas? Esse é o nosso tema de hoje. Para que eles foram criados? Todas essas perguntas se revestem de uma importância enorme devido à popularidade que os anjos adquirem em nossos dias. Como já tivemos oportunidade de estudar, eles têm uma missão, nunca para ser adorado e nunca para te ouvir. Aí eu vou conversar com o Miguel aqui, que a guerra está... Vem cá, Miguel. Não chama, ele não vem. Gabriel, vem cá, ele não vem. São os dois nomes que nós conhecemos. Um domina a mensageiro, o outro domina o exército. Então, você que se precisar ou se tiver necessidade do socorro, busca a Deus. A Bíblia diz, dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. É a Deus, é o Senhor que vai te ouvir, é a Ele que você vai pedir, é a Ele que você vai adorar. Que o anjo nem aceita adoração, a não ser aquele anjo que era o próprio Deus em forma de anjo que visitava a terra, como aconteceu na visita a Abraão, já falamos sobre isso, né? 3 anjos. Um, quando ele adorou, recebeu adoração. Os outros, com certeza, não.
não é? Porque anjo, como quando João vê daquela glória, daquela revelação do Apocalipse, né? João então quis adorar, disse, não me adore, adorar só a Deus, eu sou conservo. Sabe o que ele disse quando disse eu sou conservo teu e de todos os santos? Ele quis dizer, eu sou igual a você, apesar de ser um anjo não morre, um anjo não envelhece. Olha eu aqui, se vocês me vissem, né? Vamos dizer assim, há 70 anos ou há 60 anos atrás, né? Então você encontrava um moço jovem. Agora o tempo roubou a minha juventude, a minha mocidade, mas se você pudesse ver o anjo Gabriel dos dias de Daniel, o anjo Gabriel dos dias, né, de Maria, do nascimento de Jesus, o anjo Gabriel que está hoje, é a mesma pessoa, não envelhece. Olha que coisa gloriosa. O único consolo, vocês que já estão comigo aí, que eu posso dar a vocês, é que a Bíblia diz que na ressurreição nós vamos ser igual aos anjos. Oh, glória a Deus! Não vamos envelhecer, não vamos pegar doença. Ontem mesmo teve um grande trabalho na nossa sede aqui de São Miguel Paulista e eu tive que assistir pelas câmeras que eu tenho lá no templo, né? Então eu visitei, vi os irmãos, vi as palestras, vi tudo, mas a distância do meu lar, né? Por causa de um problema físico que eu estou enfrentando aí, que estou tratando, não é? Ontem eu não pude ir. Mas quando eu ressuscitar ou for transformado, tudo isso vai desaparecer. Mas os anjos não têm essas limitações que nós temos, querido. Não é isso? Mas vamos continuar. Existem seminários sobre anjos, milhares de livros que tratam sobre eles, desde seus nomes até como obter um contato pessoal com os mesmos. Não é? Portanto, para que não venhamos atribuir a eles tarefas para as quais os mesmos não foram destinados, fundamentaremos o nosso estudo somente nas Escrituras e jamais em experiências humanas. A atividade angelical foi e continua sendo bastante intensa desde a eternidade. Eles estão ativos. Rosival Nascimento, a paz do Senhor, querido, bem-vindo. Neuza Fernandes, José Carlos, paz do Senhor, sejam bem-vindos. Então está aí. As experiências narradas na Bíblia são apenas uma ínfima parte que Deus desejou revelar aos homens. Quando a Bíblia registra algo que os anjos fizeram, podemos ter certeza que havia uma importância ímpar dentro dos propósitos divinos para isso. A conclusão que se tem é que esses milhares de seres estão trabalhando avidamente para que se concretizem no universo os propósitos eternos de Deus. Deus tem um propósito. Nós vemos as lutas, nós vemos as guerras, nós vemos o egoísmo, não é? Enfim, tudo que o ser humano faz com ideias egoístas, querendo dominar o mundo. Parece que isso já vem, esse verme nos homens, né? Já vem desde os inícios dos Césares, né? Dos Herodes, enfim, dos reis que queriam dominar, subjugar, tributar as nações, não é? Para dominarem. Tudo isso vem da queda do homem, não tem nada a ver com os propósitos de Deus. Nós vamos continuar. Muitas são as suas tarefas, as quais passaremos a analisar. Vamos ver a primeira tarefa do anjo, olha só. Adoração. Aliás, a adoração é a minha e a tua tarefa também. Me lembro que uma vez nós estávamos na igreja, eu fazia parte do coral, porque apesar de pastor, eu sempre gostei de cantar no coral na igreja. Eu me lembro que a nossa igreja tinha 75 vozes, né, na nossa sede. Um dia nós estávamos, quem regia naquela época, deixa ver, me parece que era a Lúcia Estela, era regente, né? Lúcia Estela, filha da nossa irmã Gessi, né? Louvado seja o nome do Senhor. E aquele grupo, ela
nos ensaiando, e eu estava no meio dele, de repente o Espírito Santo falou no meu coração: eu me alimento dos louvores. Quer dizer, quando você está louvando, quando você está adorando, Deus está se alimentando do teu louvor, da tua adoração. Daí a necessidade de adorar o Senhor em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Então, uma das tarefas do anjo é a adoração. O ministério dos anjos bons é variado, porém eles foram criados com a finalidade principal de adorar a Deus. O reconhecimento da magnitude de Deus, antes de ser feito por qualquer ser humano, foi feita pelos seres angelicais, como podemos observar no relato de Jó, sobre que aqui é Deus perguntando, sobre que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Está lá em Jó 38, 6 e 7. Quer dizer, enquanto Deus criava esse globo, os anjos rejubilavam, eles cantavam assistindo Deus criando. Olha que coisa interessante. Então uma das tarefas deles é adorar. Numa época em que a única criação era invisível, antes da queda, embora não possamos conceber exatamente como era, podemos ter certeza que a adoração já fazia parte da atividade dos anjos, antes de trazer, visualizar as coisas, né? Porque os anjos estão entre nós, estão conosco, Deus passeia na igreja. O Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, Ele está. Aí você diz: mas eu não estou vendo, porque o mundo em que eles vivem está invisível aos olhos dos homens, está inalcançável pelos homens. Não adianta o homem perscrutar, procurar, mas aonde fica a morada de Deus? Pode usar o que for, a morada de Deus está muito perto, mas Ele não nos permite visualizá-la humanamente. Mas quando de repente Ele quer, quando a chamada teofania, que é a manifestação de Deus, a angelofania, é quando um anjo se mostra. Eu já tive tantas visões de anjos, né? Eu sei que eu e muitos, porque tem muitas pessoas: mas será que você vê mesmo? Por que eu digo que eu vejo? Eu digo que eu vejo porque Ele vem, Ele fala comigo, e eu vou dizer para vocês, Ele chega, olha para mim, conversa comigo, me dando uma informação, mas eu não ouvi fisicamente, nem com a minha capacidade humana, nada. Mas depois o Espírito Santo me mostra, me faz entender o que foi que Ele falou e realiza a obra que Ele tem que realizar. Já muitas vezes eu tive o privilégio de ver. Então eles estão aí. Se você pudesse, se Deus abrisse os nossos olhos, aleluia. Eu vou me lembrar quando Eliseu estava com exércitos inimigos cercando o lugar que ele estava, era soldado por todos os lados. José Ramos, bem-vindo. Cristina Maria, bem-vinda, um abraço, Deus abençoe. Então, Eliseu estava lá e o moço dele levantou de manhã, quando olhou, que viu aqueles milhares de soldados armados cercando o moço de Eliseu, tomou um susto e disse: ah, meu senhor, olha, estamos cercados, o que vai ser de nós? E o Eliseu naquela calma, né? Aquela calma, naquela tranquilidade, oh glória a Deus, aleluia, naquela tranquilidade, ele disse: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Eliseu estava vendo, mas o moço não estava vendo, então ele orou a Deus: abre os olhos dele para que ele veja. E quando os olhos dele abriu, o que ele viu? Carros de fogo, soldados, e era que era muito maior o número que estava com Eliseu do que estava nos seus adversários. E eu quero dizer para você que hoje não é diferente. Se Satanás pudesse me calar, ele me calaria. Se ele pudesse parar, se ele pudesse parar a igreja de Deus, ele pararia. Mas não vamos esquecer naquela certeza que Paulo tinha, nós temos: maior é o que está em nós, maior é o exército à nossa volta nos protegendo do que aqueles que querem e pretendem nos destruir. Mas nós não os vemos,
mas eles estão aí. E por que eles estão aí? Porque eles foram feitos também para trabalhar no reino de Deus, com a igreja de Deus na terra. Ele está do nosso lado, está nos ajudando. Não é? Então vamos lá, exatamente como era, podemos ter certeza que a adoração já jazia por parte da atividade dos anjos. A glória de Deus era proclamada por estes seres espirituais. Ao ser chamado aos céus e contemplar os diversos tipos de seres angélicos, João testemunhou no céu a adoração constante por parte deles. Olha o que ele diz: e havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal, eu quero dizer para vocês, só fazendo uma análise, parando aqui um pouquinho, que há um entendimento, vamos dar como entendimento, que às vezes nós estudamos, encontramos uma instrução e tomamos aquilo como uma verdade verídica, não é? Mas são pensamentos que têm sentido, mas mesmo um conceito que dá esse pensamento, tem um outro que dá outro. Então nós temos que ficar apenas tomando e dizer, a tradição diz isso, nós usamos muito esse termo, né? Vamos lá, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Agora veja assim, e o primeiro animal era semelhante ao leão. Alguém diz que este aqui seria o Evangelho de Mateus, vamos ter isso como uma tradição, né? E o segundo animal semelhante ao bezerro, então que esse aqui seria o livro de Marcos. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem. Aqui diz que seria o livro de Lucas, não é? Que apresenta, um apresenta como rei, o outro apresenta como servo e o outro apresenta como homem. Agora o quarto animal era semelhante à águia voando. Então o quarto evangelho, nessa tradição diz que João foi mais alto, falou da divindade de Deus. Muito bem, a gente ouve, então isso que quer dizer, vamos dizer que chamar de tradição para não nos comprometermos, porque mais adiante vamos encontrar uma outra explicação. Então vamos dizer, correntes teológicas. Hoje nós temos e vivemos a corrente teológica A, a corrente teológica B, a corrente teológica C. Vamos conviver com todas elas e deixar que Deus nos dê a resposta àquilo. É tanto que Paulo diz, cada um deve de caminhar com aquilo que alcançou. Às vezes encontramos pensamentos divergentes do nosso, não é? E nós queremos fazer uma briga porque achamos que somos o dono da verdade. Mas o bom seria nós convivermos com o que disse Paulo também, suportai-vos uns aos outros em amor. Vou fechar, que eu abri um parênteses só para nós analisarmos aí. E os 4 animais, tinha cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansam, nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. Né? E eles ainda completam que esses olhos, porque os evangelhos não param de trabalhar sendo pregados. Mas vamos ficar como uma corrente, e não dizer, o pastor Gênesis disse isso. Eu estou falando da corrente, estou falando da teoria, né? Mas vamos em frente. Esta foi a primeira atividade desses seres celestiais, e que com certeza não há de cessar por toda a eternidade. Apresentam uma adoração mais perfeita do que a nossa, como diz o Salmo, louvai-o anjos poderosos, louvai-o todos os seus exércitos celestiais. Está lá no Salmo 148, versículo 10. Então, a primeira de todas as atividades dele é a adoração, que deve ser a nossa também, adoração. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai em seu louvor. Vamos para outra tarefa, outra atividade dele, proteção. Esta é outra das responsabilidades dos anjos. Logo no início do livro de Gênesis, presenciamos esta atividade. Após pecado, Adão e Eva foram expulsos do Éden. A finalidade era impedir, então, dos anjos, o homem agora corrompido pela sua desobediência, de ter acesso à árvore da vida.
A Escritura nos diz que, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. É o nosso texto áureo, está lá em Gênesis 3, 24. Não só a proteção de um elemento divino é o papel dos anjos, como também a proteção dos santos de Deus de uma maneira geral. O grau e o início dessa proteção não são especificados, mas todo aquele que teme a Deus tem a garantia do cuidado exercido pelos anjos, como escreveu o salmista: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está lá no Salmo 34, versículo 7. Devemos sempre ter em mente que tanto nós como os anjos trabalhamos para que a vontade de Deus seja feita na terra e não a nossa. A nossa vontade quer sempre prevalecer, não é? E para que a vontade de Deus prevaleça na nossa vida, nós temos que estar submissos ao Senhor e submissos à sua palavra, não é isso? Porque a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Daí a necessidade, não é, que temos de estar sempre buscando a direção de Deus em tudo que vamos fazer e ver se o nosso pensamento ele está de acordo com o pensamento de Deus, apesar do que a Bíblia diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, né? Mas se buscarmos e deixarmos a palavra de Deus ser de fato a nossa meditação, nós vamos entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Então, querido, devemos sempre de ter em mente que tanto nós como os anjos trabalhamos para que a vontade de Deus seja feita na terra e não a nossa. Os livramentos sempre serão dados conforme um propósito de Deus e não conforme os nossos desejos pessoais, né? É o caso, por exemplo, em Atos 12. Quem pode entender essa escritura? Naquela ocasião, um apóstolo foi morto e o outro milagrosamente libertado da cadeia e da morte. Alguém fez uma pergunta a um professor sobre por que Deus livrou Pedro e permitiu que Tiago fosse morto. A resposta mais aceitável que nós temos é que a missão de Tiago tinha completado, mas a missão de Pedro não. Por que pastor Gênesis está aqui? Porque eu ainda não completei a minha missão. Por que você está aí? Porque você ainda não completou. Quando você terminar, você vai ser promovido à eternidade para viver num estado de glória, num estado de maravilhas. É uma coisa muito, muito maravilhosa viver lá, como diz Paulo. Melhor é estar com o Senhor. Mas ele sabia, mas eu não terminei a minha missão, então eu vou ficar aqui com vocês. E enquanto ele não tinha terminado, ficou. Vamos lá, naquela ocasião um apóstolo foi morto e o outro milagrosamente libertado da cadeia e da morte. Por que Deus permitiu que um processo e outro fosse maravilhosamente preservado? Não sabemos, mas sabemos que Deus tem promessas de proteção e livramento e assim fará se quiser. Aí eu vou me lembrar dos moços lá, né, Ananias, Misael e Azarias, quando estava para ser lançado numa fornalha 7 vezes mais aquecida. Eu imagino que ela estava derretendo até o ferro, não é? E porque a palavra daquele, se o Senhor quiser nos livrar, senão não vamos adorar a sua estátua. Ali foi um desafio e uma prova de fé tremenda, não é? Porque a coisa estava tão quente que quando os emissários, os soldados do rei abriu a porta da fornalha para jogar esses 3 homens, eles morreram queimados e os homens caíram dentro daquela fornalha, não é? Totalmente desatados e começaram a passear dentro da fornalha e lá tinha um visor e ele foi ver os homens derretendo lá dentro. Quando ele olhou, viram 3 homens andando como se estivesse no ar-condicionado, não é? Andando os 3 dentro daquela fornalha, não é? E aqueles algozes deles que os jogaram dentro da fornalha torraram, né? Caíram torrados e mortos. E eles caíram andando, só que não eram os 3, né? Ele disse assim, eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho dos Deuses. Ele tinha, aquele que estava ali, não é? Tinha uma presença, uma aparência tão gloriosa, que não só estava calmo passeando com eles,
mas estava resplandecendo naquele lugar. Louvado é o nome do Senhor. Então, sendo da vontade de Deus, querido, ninguém te toca. Sendo da vontade de Deus, ninguém chega perto de você ou faz um mal a você, só por permissão de Deus. E Deus não anda dando permissão para tocar nos servos dele, não. Viu, queridos? Então, vamos lá, né? Mas sabemos que Deus tem promessa de proteção e livramento, e assim o fará se quiser. Vamos lá. Servem a favor dos salvos, continuando isso, né? Não só proteção de algum perigo, mas os anjos servem os salvos em um aspecto geral. Por diversas maneiras, eles auxiliam o povo de Deus na realização de propósito, além de mesmo de proteção. Um caso típico foi o de Abraão, vocês se lembram? Quando ele enviou seu servo Eliezer para procurar uma esposa para o seu filho Isaque, tinha convicção da ajuda angelical nesta tarefa, como pode ser observado no texto. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai, da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo diante da tua face, para que tomes mulher de lá para o meu filho. Está lá em Gênesis 24:7, quando Abraão enviou Eliezer, o Damasceno, né? Quando o enviou, ele mesmo disse: o anjo vai para a tua frente. E é isso mesmo, queridos, muito isso mesmo, louvado seja o nome do Senhor. Outro caso que temos sobre a ação dos anjos diz respeito ao sustento de Elias, após ter sido ameaçado pela rainha Jezabel, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longa o teu caminho. Está lá em 1 Reis 19, 5-7. Então há uma ação dos anjos como seus servos. Nós não estamos, porque, queridos, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas é contra hostes terríveis, tremenda, não é? Que estão aí lutando para destruir os povos e as pessoas e as famílias. E nós estamos aí com a palavra de Deus, e os anjos de Deus estão do nosso lado, nos ajudando, porque nem sempre podemos enfrentar batalhas que estão fora do nosso alcance. Já contei para vocês algumas experiências. Santa Maria, Deus abençoe, minha irmã, seja bem-vindo. Por alguma razão desconhecida, alguns indivíduos que executam uma missão especial dentro dos planos de Deus tiveram seu nascimento confirmado por um ser angélico, quer dizer, por um anjo. Dois exemplos bíblicos são bastante fortes: Sansão e João Batista. Né? Sansão também nasceu de uma estéril, e João Batista também de uma mulher estéril. Aliás, há muita semelhança entre eles, pois os pais de ambos eram velhos e estavam debaixo do voto do nazireado. Todavia, a razão dessas pronunciações, somente com respeito a eles, não há outra permanece oculta. A verdade é que foram separados para Deus desde o ventre de suas mães. Já nasceram com uma missão. Eu louvo a Deus, porque eu também nasci com uma missão. Eu ouvi do Senhor uma vez, já contei para vocês: tu és escolhido desde o ventre da tua mãe para essa obra. Eu estou aqui 78 anos, 62 de crente nessa obra. Louvado seja o nome do Senhor. Já passei por desastres violentos, mas o Senhor me preservou. Ainda não terminei a minha missão. Então eu posso dizer que dentro de um contexto do Novo Testamento eu também sou nazireu, apesar que não tem aquelas exigências todas que um nazireu tinha naquela época. Jesus, o meu tempo está acabando, louvado seja o nome do Senhor. Sobre o nascimento deles, das Escrituras é dito: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás
e terás um filho. Olha que coisa, hein? Então está aí. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, e sobre cuja cabeça não passa navalha, porquanto o menino será nazireu desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Está lá em Juízes 13, 3-5. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Então ali foi anunciada o nascimento, não é, de Sansão. Aconteceu também com Zacarias. A Bíblia diz que Zacarias, vendo o anjo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. Agora já é no Novo Testamento. Então, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel, o Senhor seu Deus, irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência do justo, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Aquela missão de João Batista, né? Mensagens especiais ligadas ao nascimento do Messias. Aquela era uma ocasião muito especial, quando o Filho de Deus encarnaria e tomaria forma humana. Há uma intensa atividade angelical, preparando as pessoas envolvidas ou protegendo-as, como vemos nos anjos que aparecem em sonho para José e vão orientar suas decisões para proteger o Messias. Este era um momento decisivo na história da humanidade, mas tão decisivo que o nosso calendário mudou. Soraya Aventura, bem-vinda, querido. Você não tem aparecido lá no Paulistano, eu estou lá, não te vejo. Apareça, minha irmã querida, Deus abençoe. Então está aí, irmãos, não é? Este era um momento decisivo na história, descrito pelo nome. A ele coube a missão de transmitir essa importante mensagem. E entrando o anjo, aonde estava, disse: salve. Agora é o anjo que vai ser enviado a Maria, né? Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito aquelas palavras e considerava: que saudação seria esta? Disse-lhe então hoje: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, por-lhe-ás o nome Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Está lá em Lucas 1, 28-33. E a mensagem relacionada à divulgação do Evangelho. Os anjos não têm a missão de pregar o Evangelho. Essa ordem Jesus entregou para os seus discípulos. Por isso Pedro nos diz que os anjos desejaram para falar sobre o Evangelho, está lá em 1 Pedro 1,12, mas no livro de Atos vemos os anjos colaborando com a expansão do Evangelho de outra forma. Foi um anjo que disse a Filipe que fosse para o caminho de Gaza para pregar o Evangelho ao eunuco da rainha da Etiópia, e o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Está lá em Atos 8:26. Também foi um anjo que apareceu a Cornélio. Oh, glória a Deus! Oh, os anjos trabalhando, né? Cornélio ordenou que ele procurasse Pedro. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E disse: olha que coisa gloriosa, né? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Este está hospedado com Simão Curtidor, que tem a sua casa junto à beira-mar, e ele te dirá o que deve fazer. Ele não tinha mensagem, mas lá estava Pedro que tinha essa mensagem. Glória a Deus! É você e eu que temos que pregar, mas os anjos vão nos ajudar sim, eles vão nos dar a mão. Como podemos ver, nenhum deles tomou para si esta tarefa que pertence aos salvos, oh aleluia! Eles apenas providenciaram para que a mensagem fosse divulgada e atingisse pessoas específicas. De alguma forma, eles ajudam na tarefa da evangelização. Então você não pode ser incrédulo, não. Essa história de que viu anjo, irmãos, que é isso? Não existe isso. Existe sim. Eles estão aí, são seres enviados para estar do nosso lado. Eles podem se transformar em soldados. Já aconteceu comigo, eu contei para você já. Eles podem se apresentar como Deus quiser. Eles têm o poder. Quando tem uma tarefa, Deus os prepara e os envia para estar conosco. Se você pudesse, Deus abriu os seus olhos para ver quando eu já senti às vezes em tempo que eu tinha poucas pessoas, e quando eu começava a orar, eu sentia o templo completo, repleto, os brancos todos tomados, mas eu sentia aquela presença, aquela força, mas quando eu abri os olhos não os via, mas eles estavam lá, eles estão sim conosco. Na tarefa diária, no indo para o trabalho, na sua casa, te dando livramento, fechando a boca do leão, enfim, irmão, nós temos essa proteção, sim, é verdade. O que nós precisamos é crer, andar em espírito e não na carne. Hoje o homem se arroga, eu tenho muitos diplomas, eu sou doutor, eu sou isso, aquilo. Você pode ser tudo e que Deus te abençoe, mas Deus vai continuar colocando um anjo do seu lado, porque há coisas que a sua capacidade financeira, sua capacidade intelectual não tem condições de realizar a obra, mas você tem esses ajudadores que estão aí, sem falar o Espírito Santo de Deus que mora dentro de você. Então está aqui, né? Em um momento de grande aflição, Deus enviou um anjo para confortar o apóstolo Paulo, dizendo: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Quando o navio estava para naufragar, o anjo do Senhor estava ali ao lado de Paulo, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, de Deus que ele era, não do anjo, e a quem eu sirvo, estava comigo dizendo: Paulo, era o anjo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam. Para o capitão, aqueles homens morreriam, não havia chance para ele, mas o anjo de Deus chegou e disse a Paulo: ninguém vai morrer, Paulo. E Paulo creu e deu essa notícia. Glória a Deus. É possível, empregando apenas 2 versículos bíblicos, entre outros, no Antigo e Novo Testamento, que descrevem sinteticamente as atividades angelicais. Segundo a cronologia bíblica, logo no início da história da humanidade, 2 anjos de Deus, querubins, foram designados para proteger a árvore, né? Este e os demais versículos que se referem a essa questão esclarecem-nos que os querubins são especiais guardiões da santidade de Deus. No Salmo 18, 10 e 15, que diz: montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento e fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. O Senhor trovejou em sua voz e havia saraiva e brasas de fogo. Isso é uma metáfora muito clara. Após esta oportunidade, o Deus do resplendor da sua glória despediu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os fundamentos do mundo, a tua repreensão, Senhor, ao sopro das tuas narinas. Todas essas figuras tratam-se de figuras de linguagem chamadas de metáforas. Depois do enunciado, Deus tem se vestido destes seres, anjos, para executar os seus feitos em quaisquer áreas, né? Sendo uma delas a de proteger os que hão de herdar a salvação. Um alerta de Paulo às igrejas da Galácia: vós que recebesse a lei por meio de anjos, não aguardaram, está lá em Gálatas 3,19,
logo para que a lei foi acrescentada por causa da transgressão, até que viesse o descendente Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio dos anjos pelas mãos de um mediador, está em Hebreus 2:2. Pois se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se nos descuidarmos de tão grande salvação? Eu agora concluo. Os anjos do Senhor têm de uma forma muito conhecida pelos servos do Senhor, mesmo alguns ainda não podendo ver, sabem que eles estão em plena evidência, cumprindo as ordens do Senhor, que por meio dos anjos realiza suas obras, acompanhando nas viagens, guardando as casas do servo de Deus, nos cultos, nos trabalhos. Eles são enviados de Deus para acompanhar os seus servos nas atividades, guardando a sua igreja do grande inimigo, que trabalha constante contra o servo do Senhor. Tiago traz uma boa orientação: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Quando isso acontece, Deus trabalha em favor dos seus servos, que tentar contra seu servo, que tentar em favor do seu servo, quem tentar contra ele, estará tentando contra Deus, que está cuidando daquele que teme a ele. Deus não sofre derrota por ninguém, não existe nada que possa trazer empecilho em sua obra. Ele muda o que precisar mudar para que seja cumprida a sua palavra. Ele é quem garante vitória aos que chamam pelo seu nome com temor e tremor. Com a morte do Senhor Jesus, todos podem entrar em sua maravilhosa presença e falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo do Senhor está com você, está comigo. E quando eu não puder lutar, ele está aí, não é? Porque ele é um ser espiritual. Quando está na obra de Deus, ele está revestido de Deus de uma maneira tão séria, que é o próprio Deus que está ali para te conceder vitória. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu agora já estou terminando e já vou chamar um louvor para nós estarmos já encerrando, que eu já passei da minha hora, mas o entusiasmo é grande em ver o que Deus é poderoso para fazer conosco e em nós, irmãos, porque grande tem sido a obra de Deus, não é, nas nossas vidas. E quando nós não podemos lutar, não temos força nossa, porque nossa força é nenhuma, né? Então o próprio Deus intervém através dos seus anjos. 137 do cantor, vamos lá? Enquanto Salvador teu livro ler, meus olhos têm abrir, pois quero ver daquela letra lei a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Dá-me do pão és tu, bem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim, a mim. Glória a Deus e glória a Jesus. Amém, queridos? Estamos já encerrando a nossa aula, passando uns minutinhos, passa 8 minutos, e agora eu quero fazer o encerramento, já te procurando. Primeiro, quero desejar a vocês todos, um Feliz Natal. Já dissemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas é comemorado. Mas é uma festa pagã. Querido, nosso calendário trocou. Que dia é hoje? Hoje é dia 22 de dezembro de 2024, do nascimento de Jesus. Mas não, a festa pagã. Tira essa bobagem da sua cabeça, glorifica a Deus. Fala, já que Jesus nasceu, aceita Ele como teu Salvador. Quando for conversar com alguém que ainda não aceitou Jesus, e vamos sim, vamos nos alegrar nesse dia, vamos reunir
Agora, às 13 horas, nós estamos ali no Paulistano, né? Com um momento de celebração, os santos vão estar ali almoçando juntos ali no Paulistano, o pastor Gênesis vai estar com eles. Quando for às 17 horas, hoje nós não temos na nossa sede a nossa escola, nós vamos ter um jantar de confraternização no Paulistano, um almoço de confraternização. Por que não nos reunir, agradecer a Deus por Jesus que nos foi dado? Não é? Faça uma festa, faça uma cantata, faça com que as pessoas abram os olhos para essa realidade. Jesus nasceu, porque muitos falam que é pagão, mas não falam de Jesus para ninguém. Para quem que aproveita, bate nas portas de Jesus. Nós estamos, hoje é o dia de Natal, hoje está se comemorando o nascimento de Jesus. Jesus já está na vida de vocês, vai lá. É um argumento, é um tema de evangelização. Jesus nasceu, mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Nasceu, é verdade, e o mundo cristão comemora, o calendário mudou, diga isso, não fica chamando de festa pagã, é pagã para quem é pagão, tudo é ruim para os ruins, mas tudo é bom para os bons. Você é um servo de Deus, que essa data, eu faço isso, seja lembrada como Jesus nasceu, não importa, foi no dia 25, foi em outro mês, isso não interessa. Está sendo comemorado, e eu quero comemorar dizendo: Jesus salva, Jesus liberta. Diga para os seus familiares: nós vamos comer, vamos beber, tá bom, come e beba, mas não esqueça que Ele nasceu para te levar para morar com Ele na eternidade. Então é tema da nossa mensagem: Jesus nasceu. E para que Ele nasceu? O anjo diz: porás o nome dele de Jesus, porque Ele libertará o seu povo dos seus pecados. Use esse tema e vai, bate de porta em porta, dizendo: vamos dizer, eu vim dizer, desejar um Feliz Natal e dizer que Jesus nasceu para te dar uma nova vida. E Ele quer te dar, é só deixar Jesus entrar, amém? Você fez aniversário? Eu quero fazer aqui uma comemoração aqui. Pastor Wesley está aí. Pastor Wesley é o meu filho, não é? Ele nasceu no dia 25 de dezembro, né? Então no dia 25 de dezembro, ele, se alguém quiser, já pode dar os parabéns para ele aí, que dia 25 de dezembro ele nasceu. Então parabéns, pastor Wesley, porque você nasceu no dia 25, quer dizer, você ainda não nasceu, vai nascer no dia 25, né? Querendo dizer na data certa do nascimento, não é? Mas não importa, você fez aniversário essa semana, Deus te abençoe, multiplica essa data por muitos anos, né? Louvado é o Senhor. Nós também estamos em almoço da confraternização hoje. Não sei se estaria lá também. Desejo todo um Feliz Natal. É isso aí, Soraya. Soraya, olha essa Soraya aí, é gente muito especial para o pastor Gênesis, né? Tivemos o privilégio de vê-la ter um encontro com o Senhor há muitos anos, né, Soraya? Mas eu fico muito alegre em ver a missionária que você se tornou, não é? Glorificado seja o nome do Senhor. Um abraço forte para você, para o esposo, para toda a família. Deus abençoe vocês grandemente. Irmão, nós vamos encerrar, que eu já ultrapassei o meu tempo. Mas então desejo para todos vocês um Feliz Natal, não é? Natal de Jesus, a alegria de ter recebido Jesus no seu lar. Jesus está na sua vida, está na sua casa, e isso quer dizer que você é feliz. Porque feliz é aquele que entra dentro de casa e diz: obrigado, Jesus, por esse teto. E quando vai almoçar, diz assim: obrigado, Jesus, por meu pão. Quando vai dormir, diz assim: obrigado pelo dia. Quando levanta de manhã, obrigado pela noite. Nós temos uma vida de gratidão, porque esse Deus um dia nasceu, esse Deus um dia nos salvou, abriu os meus olhos há 62 anos, abriu os teus olhos também. É dia de alegria, já que o mundo comemora, eu quero comemorar também. Parabéns a todos, Feliz Natal. E agora eu despeço com oração. Pai, muito obrigado por Jesus que nos foi dado. Ele nasceu. E porque Ele nasceu, a porta do céu se abriu para a humanidade. Abriu a porta, Ele disse: eu sou a porta. E Ele abriu a porta para nós entrar. E aceitando Jesus como Salvador e Senhor, nós temos a nossa entrada garantida. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Wesley que vai fazer aniversário dia 25. Por todos que aniversariaram essa semana, eu quero te agradecer, entregar nas tuas mãos, te pedir as tuas mais ricas bênçãos para todos eles e prepara-nos para um novo período. Senhor, muito obrigado por tudo.
Agora, Pai, abençoa a nossa nação brasileira. Tu sabes as enchentes, as catástrofes, as calamidades que o nosso povo, por que não dizer em todo esse mundo, está enfrentando. Mas, Senhor, nós pedimos apaziguar, dar socorro e ajuda, que sejamos teus instrumentos também para ajudar alguns, Pai. Em nome de Jesus oramos. Entrego nas tuas mãos todos que fizeram aniversário esta semana, multiplica essas datas com alegria, Pai. Entrego nas tuas mãos, prepara-nos, ó Senhor, para o encontro ali no Parque Paulistano às 13 horas, para o encontro na sede às 17 horas, e que possamos estar todos na tua presença, te adorando e te agradecendo e nos preparando para melhor te servir. Abençoa a nossa nação, os nossos governantes, a tua igreja que tem a missão de ser o sal e a luz da terra. Abençoa também, Pai. Eu oro, eu entrego nas tuas mãos e te rogo vitória para todos que estão comigo agora nessa live, que vão estar depois através dos grupos. Se algum pedido de socorro for colocado, eu quero orar. Lembrando também da Adriana. Ó Senhor, tu sabes que ela está em recuperação, mas que não fique nenhuma sequela, que ela se levante, que ela é uma adoradora também com seu esposo. O Celso, abençoe este casal, essa família, Pastor Luiz, irmã Matilde, toda essa família, eu entrego nas tuas mãos. Prepara-nos para as 13 horas estar no Paulistano, às 17 horas estarmos na sede, e todo o Ministério de São Miguel Paulista, e a tua igreja na terra como um todo. Eu oro e entrego em tuas mãos, Pai. Oro e agradeço em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, não é? Quero dizer a você que logo mais às 17 horas estaremos transmitindo o nosso culto na sede, amém? Mas não deixe de frequentar, vá, comemore, celebre o nascimento de Jesus, sim, porque ele nasceu, é verdade, não importa em que data foi, importa que está sendo comemorado e nós juntos vamos comemorar também, e sobretudo para a glória dele, como está na palavra, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus, amém, queridos? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus na terra, hoje e sempre. Amém e amém.